Fala, Tchê, hoje eu quero compartilhar como eu vou sistematizar as minhas metas para 2026. É uma ideia, é um formato que eu testei no final do ano passado e um formato que deu muito certo. Então eu quero compartilhar com você esse formato que é o D90. Primeiro, eu quero trocar uma ideia com você sobre metas. Primeiro, eu sou personal, trabalho com emagrecimento e também mudança de estilo de vida. Eu penso em sempre atender os meus alunos, mas de uma forma em que não somente eu veja eles em aula, mas também eu consiga trabalhar e entender como é a rotina, como são os hábitos, o que atrapalha no ambiente deles e assim por diante. Eu trouxe isso para esse programa D90, que eu também trouxe de uma maneira, digamos, em juntar ideias com o programa que tem no livro chamado Ultra Aprendizado. Então aqui eu quero compartilhar com você a tela. Aqui, sistemas que vou usar para 2026, D90. Esse D90, ele é um programa que eu testei o ano passado na criação de conteúdo para o YouTube. Então o YouTube é uma plataforma que eu estou experimentando hoje, que eu estou colocando mais meu foco e também estou colocando no Substack, que é uma newsletter. No caso eu vou deixar o link abaixo, caso você queira acompanhar, que é onde eu coloco as minhas ideias, um bate-papo, conversas mais profundas, pensamentos, reflexões e talvez para você tenha algum sentido ou não, né? Então fique muito à vontade para me seguir lá nas newsletters. E também no final desse vídeo eu vou falar sobre o meu primeiro programa, como mudar hábitos, 7 dias, 7 aulas e um novo hábito. Mas eu vou falar ao decorrer do nosso encontro aqui, ao decorrer do vídeo. O D90 ele foi inspirado em 90 dias, por isso que é D90, 90 dias. A minha ideia aqui é você pegar uma meta e não pensar daqui a 12 meses, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu aumentar essa parte do D90. Um D90 e, por exemplo, aqui. Eu tenho uma meta de dar continuidade não, criar uma comunidade aqui através do YouTube e através do Substack, que é uma comunidade em que eu consiga falar coisas e compartilhar assuntos que eu gosto, que fazem sentido para mim, que façam sentido para mim, e ao mesmo tempo compartilhar desenvolvimento pessoal, reflexões, interpretações, compartilhar livros, compartilhar rotina, hábitos, para que na direção disso você construa a vida que você merece. Os hábitos vão criar a rotina e a rotina vai trazer a vida que você merece. Perfeito? Beleza. Então aqui eu quero colocar para você a primeira ideia sobre a construção de uma rotina. Exemplo. Meu objetivo é ler 10 livros em 2026. Deixa eu colocar para cá que vai ficar melhor. Espera só um pouquinho. Agora sim vai ficar melhor. Esse é o meu objetivo. É um dos meus objetivos, correto? Ok. Mas, se eu... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui vai ficar melhor. Mas, esse é um dos meus objetivos em 2026. Então, são mais ou menos um livro e pouco cada mês, né? Ou menos, é menos de um livro na verdade. Mas se eu pegar um livro de 300 páginas, ler 10 páginas por dia, eu vou conseguir ler um livro de 300 páginas no mês. Porém, quando a gente fala de livros, né? Quando a gente fala em livros, tem livros mais fáceis, livros mais difíceis, livros que você vai precisar ter um raciocínio
mais aprofundado, tem textos que você vai ter que ler várias vezes. Por exemplo, aqui eu estou lendo hoje sobre a brevidade da vida. É um livro curto, ele é um livro que tem, deixa eu mais ou menos não, é um livro que tem 76 páginas, é um livro curto que daria para ler em 2 semanas, né? Mas é um livro que ele é muito profundo, é um livro que tem um conteúdo que você precisa ler, que você precisa reler, que não é na primeira lida que você vai conseguir interpretar. Então, esse livro aqui, ele precisa de mais tempo que os outros. Então, eu não posso simplesmente dizer que eu vou ler 10 livros. Que eu vou ler 10 livros no ano de 2026. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eu vou partir do pressuposto que eu vou ler em quantidade. É esse pressuposto. É a quantidade do quê? De 10 livros. Para mim não faz sentido. Não faz sentido porque é um sistema que eu já testei, é um sistema que para mim não funciona. É a mesma coisa, leia 10 páginas por dia. Não dá. Não dá, porque esse livro, às vezes, aqui, esse livro sobre a brevidade da vida, tem parágrafos que eu tive que ler pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Então é um sistema que para mim não funciona. É a mesma coisa assim. O meu objetivo é perder 10 quilos. Eu sei que quando se trata de metas, você precisa ser metas específicas, fazer com que as metas sejam metas palpáveis e você precisa analisar todo o contexto, né? Só que o que acontece quando a gente fala sobre metas e alcançar essas metas, que muitas vezes quando a gente fala num número maior, num número de 10 livros, numa perda de peso de 10 quilos, a gente pensa na meta como um total, a gente não pensa ela fracionada. Fracionada eu quero dizer entre meses, semanas e dias. Isso é o mais importante. Deixa eu compartilhar aqui com você essa ideia. Então aqui, eu vou compartilhar essa tela aqui. Não é a tela, a webcam, mas janela. Isso. Então a parte mais importante sobre a questão do seu objetivo é entender que há ciclos para isso e você vai ter uma oscilação. Nunca você vai simplesmente ler 10 páginas por dia. Por quê? Porque em algum momento da sua vida, do seu dia, vai acontecer algum imprevisto. Então, a minha ideia aqui é mostrar que você precisa criar um pequeno sistema. Um pequeno sistema é, opa. Quem sabe fala ouvir. Pequeno sistema de 90 dias. Esse pequeno sistema de 90 dias, ele corresponde a... Deixa eu compartilhar isso. Compartilhar a 4 períodos, 4 de 3 meses cada um. 4 períodos, 3 meses. 4 períodos, 3 meses cada um. Assim, você consegue fazer os ajustes necessários que você precisa para alcançar os objetivos que você quer. É muito mais fácil, é muito mais palpável. Um outro exemplo disso é a questão de produção de conteúdo que eu fiz o ano passado. Eu comecei em setembro, outubro, novembro. Na verdade, setembro começa então setembro, outubro, novembro, dezembro. Deu 3 meses. Então eu me comprometi a gravar 4 vídeos por semana. E deu super certo. Tentei fazer 5? Tentei. Mas, para mim, 4 vídeos era o que basta. Para mim, não o que basta, mas o que na minha agenda fica bacana, fica legal, eu consigo estudar sobre o YouTube, eu consigo colocar a leitura como prioridade, eu consigo estudar inglês, eu consigo atender os meus alunos, eu consigo fazer o que eu preciso fazer com 4 vídeos na semana.
E aí o que eu pensei? Eu fiz daquela forma, eu fiz uma maneira involuntária, digamos assim. Eu fiz uma maneira com que eu não sistematizei essa ideia, mas dessa vez eu quero sistematizar, porque uma das minhas dificuldades era a consistência. Consistência. A consistência na produção de conteúdo. Uma das minhas dificuldades era a consistência na produção de conteúdo. Era isso tanto no Instagram, porque eu tinha uma sensação de... Pô, eu precisava estar ali sempre. É uma sensação de exaustão mental. É uma sensação que, para mim, é uma ansiedade. É uma sensação de que eu preciso postar, que eu preciso aparecer todos os dias. E aqui no YouTube ou no Substack eu não me sinto dessa maneira. Eu me sinto livre, eu me sinto bem, porque eu posso aqui gravar, falar da maneira que eu quero, da maneira que eu interpreto, na elaboração de ideias que eu tenho uma fala mais devagar, uma fala em que eu prefiro falar de detalhes, uma fala em que eu consiga elaborar melhor as ideias e expressá-las para você. Então eu decidi colocar esse sistema em prática, que é o D90. Então como é que eu vou fazer? Primeiro, qual que é a minha meta? Aí eu coloquei meta não é meta. Eu não coloquei uma meta mensal. Eu coloquei uma meta semanal. Meta semanal. O que eu quero fazer nessa meta semanal? Primeiro, ler 20 minutos por dia. Ler 20 minutos por dia. Essa é a minha meta semanal. Ler 20 minutos por dia. 4 vídeos gravar para o YouTube. Minha segunda meta. Minha terceira meta é treinar musculação 5 vezes por semana. Minha quarta meta é treinar jiu-jitsu 2 vezes por semana, que é o que eu consigo hoje. Estudar 2 vezes por semana, pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora. Então, a partir disso eu fiz outras metas, né? Como ficar mais tempo com a minha esposa, como final de semana, tipo na sexta-feira, depois das 20 horas eu não pego mais o meu celular, a gente tem o nosso momento, porque de segunda a quinta minha esposa também faz faculdade, então é muito difícil a gente ficar junto nesse período. Não dá porque infelizmente é isso, tá? Então final de semana também a gente priva por estudar no sábado de manhã. Às vezes a gente estuda sábado de manhã, sábado de tarde e fica junto sábado à noite. E aí domingo a gente tem o tempo para nós. Mas a minha ideia semanal é isso. A partir disso, eu tenho metas mais palpáveis. Por quê? Porque eu consigo trazer para mim as metas diárias, que é o que eu coloquei aqui, ó. Ler 10 minutos por dia, gravar um vídeo por dia, treinar musculação, fazer jiu-jitsu 2 vezes por semana e assim por diante. E dessa maneira eu consigo estruturar as minhas metas para ser metas mais palpáveis. E aí, algo muito gigante, muito enorme, como um exemplo, ler 10 livros num ano, ele acaba não sendo tão importante quanto ler 10 páginas por dia. Porque o que vai trazer o resultado?
é a constância de fazer todos os dias. Então, por que eu vou pensar em ter uma meta gigante esse ano? Quando a gente fala em meta, a gente pensa lá na frente, mas por que não fazer um pouquinho todos os dias? Todos os dias ler pelo menos 20 minutos por dia, que é o que eu me proponho. Eu não me proponho em ler páginas, eu me proponho em ler por 20 minutos todos os dias. Se eu li 30, ótimo. Se eu li 25, se eu li 15, às vezes acontece, eu leio 15 porque eu acabei me atrasando, me enrolei em alguma coisa, mas a ideia é que você faça todos os dias. Não só metas de fim de ano, não só metas dizendo que você vai mudar o mundo no primeiro mês, você não vai mudar isso. Você não vai, por quê? Porque você precisa treinar o seu cérebro para ter uma rotina alimentar, uma rotina de treinos, rotina de estudos. Para tudo, para isso você precisa treinar o seu cérebro. Porque se você não tem isso hoje, não é na virada de ano dizendo que você vai mudar o mundo que isso vai acontecer. Uma rotina de sono, uma rotina de estudos, de leitura. Então você precisa treinar o seu cérebro para que você faça isso diariamente. E não somente porque você disse que você ia bater uma meta. É a mesma coisa assim, ó. Meu objetivo para os próximos 90 dias, não comer nenhum doce. 90 dias. Mas não é o 90 dias, não é um ano, é hoje. É hoje que eu preciso evitar de comer o doce. Porque eu comi vários panetones e doce é uma das coisas que acaba me atrapalhando muito na dieta, né? Então, não é o amanhã, não é 10 livros, não é um faturamento de, sei lá, 100 mil no ano. Não é isso. É o hoje, é o agora. Eu tenho um pouco de dificuldade nisso, porque que nem final de semana, se me deixar ficar trancado aqui estudando inglês, lendo, eu fico. Aí a minha esposa vem e fala, amor, vamos lá na sala um pouco. Então eu sei que eu preciso estudar, mas às vezes eu preciso entender que não precisa estudar tanto. Eu preciso curtir minha esposa, eu preciso curtir a Bela, que é a minha cachorrinha, eu preciso curtir a vida de uma outra forma. Mas é no hoje que você vai alcançar os seus objetivos, não é numa meta de fim de ano. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que esse ano eu ganhei a faixa azul no jiu-jitsu. Então eu pratico jiu-jitsu há mais de 2 anos e 3 meses ali, alguma coisa assim. Só que é uma faixa que ela foi conquistada treinando 2 vezes por semana, às vezes 3, no período de 2 anos e meio. E eu fiz os cálculos, mais ou menos, daqui uns 8, 9, 10 anos eu vou estar com faixa preta. Mas eu vou conquistar essa faixa como? Treinando 2 vezes por semana. Eu não tenho que pensar na faixa preta. Eu tenho que só treinar 2 vezes por semana para sempre. 10 anos? Não sei. 11, 12? Não sei. Eu só preciso treinar 2 vezes por semana. E nisso, a primeira vez que eu achei que eu ia ganhar a faixa azul, eu criei uma ansiedade, porque as pessoas que treinavam comigo diziam, por que tu não é faixa azul? Por que não é faixa azul? Então eu criei aquilo pra mim. Pô, eu quero a faixa azul, eu tenho a faixa azul, isso, aquilo, e no outro, né, quando eu treinava com outro mestre, ele achava que eu não merecia. E fiquei chateado, mas ok. Se ele achou que não merecia, tá tudo bem. Depois, eu troquei de ambiente, troquei de academia, de centro de treinamento. Hoje eu treino na Caverna. E depois de 6, 7 meses,
acho que 7 meses. 7 meses eu ganhei a faixa azul. Ou seja, eu tive que esperar um tempo até ganhar a faixa azul. E quando eu ganhei a faixa azul, eu pensei assim, meu Deus, porque é uma responsabilidade. O meu mestre deu ela para mim e disse assim, isso não é uma faixa, isso é uma responsabilidade. E é uma coisa que você conquista com o tempo, é uma coisa que você conquista treinando, é uma coisa que você conquista com consistência. E é uma coisa que você conquista. E leva tempo. E eu trouxe isso para outras partes da minha vida também, como esse formato de ver as metas como o D90, que são 90 dias. Então, dentre 90 dias, você vai treinar X vezes por semana. Entre 90 dias, você vai fazer, no caso, ler 20 minutos por dia. Não é por página. Não é por página. Não fixe nesse número. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar o cronômetro ali, temporizador, 1 hora. Ponto, no final de semana. Durante a semana é no mínimo 20 minutos. 15 às vezes, porque aos pouquinhos eu vou lendo mais páginas por dia. Então é muito diferente eu pegar esse livro, que é do Sêneca, que é sobre a brevidade da vida, e ler outro como esse aqui, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse aqui da Ana Cláudia Quintana, eu li ele em, acho que 1 semana e meia. Esse aqui, sobre a brevidade da vida, eu já vi que eu vou demorar. Por quê? Porque o que me interessa não é a quantidade de livros. É todo dia eu ler um pouquinho. E agora eu quero compartilhar com você o curso sobre mudança de hábitos. 7 aulas, 7 dias e um novo hábito. Aqui abaixo eu vou disponibilizar a primeira aula de introdução sobre hábitos. No curso que eu coloquei para você, é um curso prático, é bem fácil, bem tranquilo de fazer. É um curso que vai trazer, primeiro, o que são hábitos, porque eles se formam e qual é a função dos hábitos na sua vida. Você vai entender também os 4 pilares dos hábitos, para entender como você pode mudar um hábito na sua vida. Aproveite o início do ano, clica, vê a introdução, vê o que você acha, vê qual a sua opinião e como é que ele está sistematizado. Você tem o acesso à primeira aula, que é a aula de introdução, e depois, logo abaixo, você tem o link que vai mandar você para a minha newsletter, e abaixo tem a próxima aula, ou seja, na aula de introdução, abaixo dela tem o link para a aula 1. Na aula 1, abaixo dela tem um link para a aula 2. Na aula 2 tem um link abaixo na aula 3, até a 7ª aula. Ou seja, 7 dias, 7 aulas e um novo hábito. E a parte mais bacana é que no final de cada aula você vai ter tarefas práticas para colocar tudo em prática, colocar em ação o que eu falei na aula e as informações que eu compartilhei com você. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou do formato que foi essa aula, deixe seu like, deixe seu comentário e também lembre de se inscrever no canal para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos ainda em 2026. Até a próxima.